Olá, olá, seja bem-vindo ao Empreendedor em Ação, esse programa que traz para você histórias inspiradoras, estratégias inteligentes para transformar os seus negócios. Hoje, quinta-feira, 18 horas, estamos começando aqui, gente, mais um programa na Rádio Unimontes. Toda quinta-feira trazemos conteúdos que podem transformar a sua forma de fazer negócio e de impulsionar os seus projetos. Pois é. Antes de começar, claro, a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, os apoiadores culturais do nosso programa e da Rádio Universitária. Valeu, Credinor, valeu, Novaes Empreendimentos, Trajeto Móveis, a gráfica Impremix, valeu, Crijoias, Classic Men's Club e Fadenor. E assim a gente começa mais um Empreendedor em Ação que recebe, gente, uma fera das negociações no setor agropecuário. Ela é referência no mercado de óleos vegetais, com mais de 20 anos conduzindo processos complexos entre fornecedores e compradores. Já concretizou mais de 500 milhões de dólares em negócios e vem ajudando profissionais a destravarem carreiras com foco, network, visão de mercado. Então, assim, hoje você tem aí, uma chance de ter uma mentoria, uma consultoria acerca de como destravar a sua carreira. É um método que ela, Vanessa Fernandes, traz para nós. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Ariane. É um prazer estar aqui com você. Isso aí, gente. A Vanessa Fernandes, então, vai trazer muitas dicas importantes para nós. Não fique de fora. Lembrando, se você perder um pedacinho do programa, no final o podcast será disponível no nosso canal Empreendedor em Ação, lá no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve, clica no sininho. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_reinventa. E lógico, gente, segue lá a Universitária. Ok? Lembrando que o programa também dá para assistir via link. Joga no Google aí, Rádio Universitária, que você também pode ouvir via link, caso você seja ausente aí de perto do rádio, do aparelho de rádio, alguma coisa assim. Além disso, dá para escutar no planeta inteiro. Então, compartilha com os amigos, com as amigas que você sabe que vão precisar aí das dicas da Vanessa Fernandes. Bora começar, né, Vanessa? Vamos começar. Olha só, antes da gente mergulhar aí nas estratégias, nos bastidores das negociações, eu queria que você contasse pra gente de onde que você veio, assim, sua formação, como que você entrou nesse universo da agroindústria. Sim, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Bom, eu sou uma paulista, né, filha de pais mineiros do norte de Minas e fui nascida e criada na periferia da Zona Sul de São Paulo. E a minha vida sempre foi muito, como todas as pessoas que moram nessa região, assim, muito sonhadora, quer batalhar, quer construir as próprias coisas. E eu tinha esse mesmo sonho. Trabalhar, ter o meu dinheiro, poder ajudar meus pais também. E foi então que eu, muito cedo, quis procurar um emprego e consegui meu primeiro emprego num escritório de corretagem de matérias-primas, que ficava no centro, né? Ficava no centro de São Paulo, na Praça da República. E foi então que lá eu fui introduzida nesse universo, nesse mundo dos negócios. Até então não tinha nenhum conhecimento, né? Então, muito nova, sonhadora, eu entrei na parte administrativa como assistente. Logo em seguida passei para a parte comercial, né? Um desafio muito grande para entrar em vendas, negociações, né? Não tinha aquele, será que esse é meu perfil? Eu não quero fazer isso. Me formei em letras. Ao final do curso de letras... Somos colegas. Somos colegas. Tem mais um aqui, Paulo não é colega. Exatamente. Português e inglês. Me formei, terminei minha conclusão, né? Concluí meu curso. Porém, ao final do curso, eu já estava muito envolvida nessa área, nessa parte comercial mesmo do agro. E foi então que eu vi um mundo de oportunidades se abrindo ali para mim, né? E aí eu tomei a decisão de continuar ali mesmo onde eu estava, né? De seguir por esse caminho, continuei. E tive muito sucesso, né? De lá pra cá. Trabalhei 10 anos nesse escritório, na parte comercial, passei para a parte de gerencial, com grandes equipes, né? Uhum. Fazendo trabalhos com equipes e tendo também os meus clientes, fazendo as minhas negociações próprias, aprendendo sobre o mercado de óleos vegetais. Após 10 anos, em 2011, eu decidi que eu precisava fazer algo a mais, já sentia uma necessidade e foi então que eu decidi empreender e abrir o meu próprio escritório, a minha própria empresa, Agromarg, e trabalhando com representações, mas eu fui caindo para um foco que era me especificar nos óleos vegetais, não na indústria alimentícia em si, como a gente conhece os óleos vegetais do supermercado, mas para atender indústrias não alimentícias que tinham a demanda desses mesmos óleos. E que muitas vezes as grandes indústrias, as multinacionais, não tinham um olhar para elas. Então, eu como intermediário ali, agente, consegui fazer essa aproximação
das grandes indústrias com indústrias não alimentícias que demandavam os óleos vegetais. Então, muitas vezes a gente vai ao supermercado, vê lá o óleo, né, no petzinho que a gente compra, mas não tem noção de que muitos outros produtos ali dentro do próprio supermercado têm como base, como produto principal, os óleos vegetais. Mas realmente, você fala, eu quero até entender assim, quais são as indústrias, por exemplo, e para que elas utilizam esses óleos assim? São diversas áreas, assim, a cada dia eu descubro um mundo novo, né, uma experiência nova. Mas os principais, que eu diria que tem grandes volumes e que o óleo de soja representa muito, tá no setor de tintas e vernizes, por exemplo. Então, a tinta que a gente pinta em casa, né, uma grande parte ali tem a base água, né, hoje já, mas é muito utilizada ainda a base óleo. E esse óleo é o óleo puro, o óleo vegetal mesmo, que vai ali na resina. Mas tem muitas outras áreas, tem a parte defensiva agrícola mesmo, a parte de fertilizantes. Então, o próprio produtor que vai produzir a soja precisa muitas vezes de colocar do óleo de soja ali no produto que ele vai colocar na planta, né? Que vai como um condutor. E muitas vezes o óleo vegetal, por ser vegetal inclusive, né? Que é mais sustentável, ele vai ali como um condutor na planta para impedir que as pragas se infiltrem, né? No plantio. Mas tem diversas outras utilizações. Indústria de álcool, indústria de fabricação de açúcar e álcool. Se eu coloco o óleo, vai como um anti-espumante, para que o produto não espume, né? Especificamente, então anti-espumante. Mas desengordurantes, saboarias, né? Sabão também, muito usado. E agora a gente está vendo também um movimento muito grande na parte de cosméticos, farmacêuticos, a procura que a gente tem muito grande por óleos mais sustentáveis, né? De origem vegetal mesmo. Então, é um universo que só cresce, só cresce. E, além disso, você está agregando valor, né, a um produto. Não é só a soja em si. Eu não tinha nem ideia disso, gente. A pessoa adora esse programa. Cada programa a gente aprende. Aí é difícil, as pessoas falam, Liane, você sabe de tudo. Lógico, gente. Pois eu ouço o Empreendedor em Ação toda quinta-feira. Ô, Vanessa, mas são 14 anos, então, né, de negócio próprio, né? Já da empreendendo. Minha empresa. E você já começou, assim, com grandes negociações? Já começou... Sempre envolvida em grandes negociações, né? Eu costumo dizer que eu tive a grande oportunidade, o grande prazer de entrar no mercado do agronegócio justamente quando a gente estava tendo o boom das commodities. Quando a China começou a ter a grande demanda de produtos, né? E o Brasil foi um grande parceiro comercial, continua sendo, né? Parceiro comercial da China. E eu entrei nesse momento, então eu vi tudo. Na parte dos óleos vegetais, especificamente, eu consegui acompanhar a entrada do biodiesel no mercado brasileiro. Então, participava de reuniões em salas fechadas para descobrir como que seria esse fornecimento de matéria-prima para o mercado de biodiesel, né? Que ia ter um consumo tão grande. E a gente está vendo aí hoje, 14 anos já de produção de biodiesel, mais de 20 anos, né? De produção de biodiesel, onde os óleos vegetais entram como principal produto, né? Na produção do biodiesel. Ele vai como produto na produção do biodiesel, né? Entendi. Olha só, o agronegócio brasileiro bateu recorde em 2023, né, com exportações acima de 166 bilhões de dólares e representa quase 25% do PIB nacional. Mas ainda assim, muitos profissionais da área não se sentem seguros para negociar grandes contratos, porque você tem que ter o que a gente chama de manha, né, Vanessa? Sim. O que muda na postura de alguém que quer negociar em alto nível? O que muda, não é? E qual que é o erro mais comum que você vê? Sim, é muito importante a gente ter em mente, né, esses números, né, do PIB brasileiro. Hoje a gente já está se habituando com os números. E eu diria que um dos pontos é você ter a familiaridade com os dados mesmo. Hoje a gente fala em agronegócio, muitas pessoas ainda pensam que é aquela parte do produtor lá dentro, mas a gente tem aí uma divisão que eu diria que está muito misturado, que é a parte fora da porteira, né? Que é onde entram aí a produção, as grandes indústrias, a inovação, a tecnologia, tudo está envolvido, é uma grande engrenagem ali, que tudo funciona em torno ali do agro. Então, por isso que ele tem essa representatividade tão grande e cresceu muito também. E o profissional que está nessa área, ele tem que ter uma atenção muito grande aos detalhes. Ele precisa saber negociar de uma forma que ele traga uma segurança, confiança com quem ele está falando, né? Com quem ele está fazendo as negociações. Então, ele tem que ter essa familiaridade com os dados, tem que acompanhar a própria economia no geral para saber o que está acontecendo, ele tem que estar atualizado. E o grande erro, eu acredito que seja esse, né? Às vezes
os profissionais, eles pensam muito em comissionamento, muito na venda em si, né? Em fazer o negócio, fechar o negócio, e não consegue prestar atenção num longo prazo ali de relacionamento, de participação mesmo na empresa com quem ele está negociando, participação nesse universo aí que tem só crescido e de olho, com visão nas oportunidades. Então, muitas vezes ele pensa num comissionamento, na venda, e esquece que ele pode estar ali criando uma situação que vai favorecer ele mais para frente, né? Então, se ele tiver atenção aos detalhes, puder fazer todo o processo bem feito, né, com essa atenção toda, trabalhar com certeza ele tem sucesso. Na venda, ali na argumentação, no detalhe, dar um pouco mais de tempo, respiro, né, para negociação. Sim, tem que estar sempre atualizado, tem que estar acompanhando o mercado diariamente, né, porque é muita volatilidade que a gente está tendo hoje, né, incertezas muito grandes. Então, preparação contínua sempre, né? Não pensa tanto na sua venda em si, pensa num processo de aprendizado, num processo de excelência no que você está fazendo. Se tiver excelência no seu trabalho do começo ao fim, ele tem sucesso no que ele vai fazer, nessas negociações principalmente, né? As empresas hoje, elas não querem mais profissionais amadores, né? E elas conseguem perceber, o risco é muito grande. Então, já tem muitos riscos que eles estão correndo. Não vai correr o risco de entregar seu negócio para alguém que não está preparado, que não está atualizado, né? Pois é, por falar nisso, assim, você falando sobre essa questão da confiança na negociação, na prática mesmo, assim, como é que um comprador ou vendedor precisa lidar com pressão de metas, essa flutuação do dólar, da própria volatilidade, né, do mercado, e fornecedores muitas vezes instáveis, né? Como desenvolver essa segurança? Assim, se você fosse dar um passo a passo, um script para a gente poder refletir acerca disso, dentro das nossas habilidades, né? O que você diria que seria importante desenvolvermos em termos de segurança aí para poder lidar na prática com a pressão de metas e as volatilidades do mercado? Sim. Atualmente, a gente tem que pensar que os desafios, eles existem. Eles já existiam desde antes, eles vão continuar existindo. Então, nesse mundo, né, do agronegócio principalmente, os desafios são cada vez maiores e a gente tem que se preparar cada vez mais, né? Eu busco sempre, eu falo que a preparação, ela começa de dentro, ela vem de dentro para fora. Então, o profissional, ele não pode negligenciar mais o autodesenvolvimento dele, pessoal. Então, a gente tem que, eu falo que as pessoas precisam se blindar para que a hora que ela estiver enfrentando um desafio, ela saiba lidar com isso. Então, gerenciar as emoções, de ter um gerenciamento das suas emoções no dia a dia, para que aquilo não atrapalhe a sua rotina, né, do que você tem que fazer efetivamente, dos seus resultados que você tem que entregar. Então, você tem que ter esse processo de autodesenvolvimento contínuo para que você consiga enfrentar essas dificuldades diárias, né? E para isso existem hoje muitas ferramentas, né, como mentorias, né, o acompanhamento mesmo de autoconhecimento, que é muito importante. Eu acho que esse é o caminho. Antes de chegar na parte do seu método, eu queria que você falasse como é que você desenvolveu essas habilidades. Porque eu acho importante falar. Eu sempre falo assim, gente, eu estou sempre buscando uma mentoria, eu estou sempre indo em eventos, palestras, feiras, porque a gente tem que ter essa humildade de a gente estar o tempo inteiro aberto para o aprendizado, né, Vanessa? Sim. Me conta como é que você desenvolveu esse seu tino para criar essa confiança para lidar com essas negociações de alto níveis. Capacitação, o próprio mercado, como é que foi essa jornada? Sim, o próprio mercado mesmo, ele vai dando sinais do que a gente precisa fazer, né? Eu entrei numa época onde a gente não tinha tanta tecnologia e eu fui ter que aprender a lidar com as tecnologias e a gente vai internalizando isso. Meu caminho foi bem o de não desistir, né? Foi de insistir um pouco mais, de querer aprender, de querer saber o que está acontecendo, de se relacionar cada vez mais com as pessoas, com as empresas, tinham interesse mesmo, e participação mesmo em cursos, palestras e eventos, tudo que poderia agregar ao que eu estava fazendo, né? Algo que muitas vezes parece que às vezes você acha que não tem relação com o que você faz, é algo novo, diferente, mas aquilo pode ser conectado, né? Então, participar, por exemplo, de eventos mesmo, onde você vai trabalhar especificamente a parte de vendas, né, para o mercado, isso ajuda muito. E como eu falei, a parte de autoconhecimento também, que parece que não está relacionado com vendas, ele está relacionado com vendas. Porque se você se prepara melhor, você é um profissional melhor para fazer as vendas.
E aí você está preparado para a empresa que quer aproveitar, né, que quer estar ali, fazer uma parceria com você nesses negócios, né? Isso faz muito sentido e ajuda, inclusive, a gente a estar aberto para as oportunidades, né? Exatamente. Muitas vezes a gente acha que não precisa aprender mais, né? E se fecha para as coisas, né? Inclusive para uma questão muito importante para o empreendedor que eu vi falando aqui, que é a questão do network. Né? Que eu queria que você falasse para nós um pouco sobre essa questão do network de valor. Essa expressão assim que está na boca do povo, mas que na prática, como é que se faz isso, né? Assim, eu queria que você desse um exemplo real, inclusive, do seu dia a dia, assim, do seu trabalho, para a gente poder entender, para quem está nos ouvindo, possa compreender a importância disso, né? Entender quais são os gatilhos, como é que essa pessoa consegue costurar, conjecturar uma rede de contatos que realmente agregue valor. Porque ainda tem isso, né? Onde eu vou? Com quem eu estou lidando, né? Quais são as oportunidades ali? Que tipo de relacionamento que a gente está tecendo? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do network e valor. Acho que faz muito sentido para a gente que está ouvindo você. Sim, network é essencial, né? Essencial. E eu acredito muito que cada vez mais a gente vai ter essa necessidade mesmo de network. A gente não pode colocar ele naquele sentido network comum, que todas as pessoas estão falando, já quase que banalizando, né, a questão do contato. As pessoas falam, vou fazer um network, mas o que é isso? E às vezes parece ser muito raso, né, quando você se conecta com uma pessoa sem ter uma estratégia por trás, sem ter um objetivo. Então você tem que ter uma estratégia para construir seu network de valor. E network de valor é uma rede que você tem ali para você recorrer, para você trocar informações, né. Eu penso que o futuro do network não é você fazer os contatos tradicionalmente como a gente faz, para que você tenha vantagens ou parcerias de negócios ou para obter informações. Porque a informação hoje ela já é muito difundida. Mas eu acredito muito no network de conexão, onde você cria o relacionamento, onde você conhece a pessoa profundamente, você se dispõe, né, mostra aquilo que você tem de melhor para ela. E você, ao conhecer outras pessoas, você conecte umas pessoas com as outras. Você tem essa disposição de conectar, de falar com as pessoas com o interesse de levar algo para ela de outras pessoas que você já conheceu. Eu faço isso muito, né? Já muitas vezes, as pessoas me procuram. Olha, você pode me indicar algum curso? Estou querendo fazer um curso na área, você me indica? Olha, eu preciso de algum produto específico, eu não estou conseguindo. Você consegue? Muitas vezes, o primeiro impulso que a gente tem é conversar com a pessoa para a gente querer fazer o negócio em si, né? E a gente não pensa que, às vezes, outra pessoa que a gente conheceu, que a gente conhece, sabe dos valores que ela tem, pode estar muito mais preparada e pode atender com agilidade essa pessoa com quem ela te procurou. Então, eu faço isso, faço essas conexões. Falo, olha, tem uma pessoa que eu conheci numa feira, que eu conheci num evento, que eu falo com ela semanalmente, mensalmente, ela vai poder te ajudar. Eu vou falar com ela, vou pegar o contato, vou perguntar para ela se eu posso passar o contato dela para você, e aí vocês vão conversar e vai fazer a conexão. Eu acredito que isso gera muito mais valor entre as partes, né? Do que simplesmente eu querer só fazer o negócio em si, né? Muito mais fácil. Às vezes, tem muitos negócios que eu, às vezes, não tenho como prioridade de fazer, porque eu tenho foco nos óleos vegetais, por exemplo. Então, uma pessoa me procura para um produto específico, que seja um outro produto. Eu vou colocar como exemplo aqui um outro tipo de óleo ou um produto químico, por exemplo. Minha área não é o produto químico, é o produto vegetal. Mas eu conheço pessoas de empresas, com pessoas que trabalham com produtos químicos. Então, eu passo para ela e falo, olha, tem essa pessoa, tem essa empresa. Às vezes, ele me retorna comigo, fala, olha, a negociação andou. E quando finalizar, eu quero que você participe. Porque foi muito importante você ter me passado o contato dela. Agilizou muito meu tempo, eu já fui na pessoa certa, eu quero que você participe. Então, eu já fico disponível, a gente consegue fazer um acordo. Se fluir, né? Se sair a negociação, ótimo. Se não, teve o aprendizado, teve o conhecimento, já teve esse valor que foi importante para ela, né? Então, é possível, sim, a gente fazer um network diferenciado com valor nesse sentido. E você vai criando caminhos, né, Vanessa? Vai conseguindo amarrar essas relações, né? Sim. Isso é importante. É uma maneira da gente olhar para isso de maneira menos rasa, né? Exatamente. A gente recebeu um entrevistado aqui esses dias, ele falou, Ariane, empreendedorismo tá virando uma religião. Porque realmente a gente vê, assim, é muito evento, né? É muito encontro.
de empreendedor, e eu penso que nós precisamos refletir acerca, não só da maneira como a gente tem participado, e aí eu já tô entendendo que tá todo mundo participando das coisas, você viu, né? A maneira como a gente está tá participando desses eventos, porque eu acho que a gente tem que ter um olhar, assim, não pode ser gratuito, né? O tempo é valioso, e você também faz um investimento. Então, assim, eu estou num lugar e eu tenho a possibilidade de me conectar com alguém, como é que eu estou preparada para estar ali, né? Ontem mesmo eu dei um treinamento sobre pitch, né? Sobre apresentação para um grupo de mães aqui de Montes Claros e tudo. Tem um grupo chamado @Mães Unidas. São mais de 20 mil mulheres aqui em Montes Claros. Nossa, bastante. E aí a fundadora do grupo me pediu, falou assim, você poderia doar seu tempo, fazer uma palestra, falar sobre pitch e tal, que é uma coisa que eu falo bastante, né? Sim. Ensinando as pessoas, assim, a construírem uma apresentação para que elas possam impactar e influenciar as outras pessoas acerca do produto dela, para que ela não perca tempo. Aí a gente vai do pitch ou da apresentação, né? Que aqui a gente fica trocando pelos miúdos, né? As palavras. De 30 segundos até 15 minutos. Então a gente foi falando desses tipos de pitch. Eu levei até uns vídeos lá do Shark Tank, um treinamento online, né? Que é um programa que, inclusive, você consegue estudar vários tipos de pitch para poder se preparar mesmo e construir uma narrativa. Porque a grande questão é construir essa narrativa. Exatamente. Não é? E quando a gente está nesse tipo de evento, a gente precisa refletir. Exatamente. Qual é a narrativa, né, que eu vou me predispor a trazer para esse lugar onde eu estou aqui gastando meu tempo ou investindo meu tempo, né, e com vistas a criar esse relacionamento, esse networking de valor. Então eu penso que para esse mercado, que às vezes ele está muito, né, tá borbulhando de ações acontecendo, de possibilidades de você gerar esse network, a gente realmente precisa ter esse foco lá, inclusive a partir do autoconhecimento, né, de quais são os nossos objetivos nesses ambientes e como que a gente pode otimizar e ser produtivo e realmente fazer aquilo ali, né, realmente ter um valor que vá colaborar para a nossa trajetória, né? Acho que é importante a gente ter esse olhar e refletir acerca. E network tem, né, é muito falado, né, não sei se todos conhecem, mas que você não pode ser interesseiro, né? Você tem que ser interessado. Isso diferente, é importante. Tem essa diferença. Esse network com interesses próprios, só por si só, ele não se sustenta, né? Quando você é interessado nos assuntos, interessado naquilo que você vai fazer, claro, mantendo foco, né, nos seus objetivos, para você não se dispersar, né, e querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas você consegue grandes resultados, assim. Conhece muitas coisas, como você falou, né? Aqui mesmo você tem a troca, conhece muita gente, muitas histórias, né? E isso vai te colocando numa posição privilegiada de ter um acesso, né, muito grande. É verdade. Vocês também, viu, gente? Vocês são ouvintes do Empreendedor em Ação. Olha o privilégio da informação aí, né, Vanessa? Exatamente. Vanessa, mas me fala uma coisa, você, enquanto mulher, nesse setor do agro, e quando a gente fala de agroindústria, eu penso num mercado ainda mais masculino. Sim. Não é? E aí a gente vem de uma cultura que a gente está tendo que falar sobre men's interruption. A gente está tendo que falar sobre os homens que interrompem as mulheres nas falas delas. Sim. Né? Que aí você ouvinte pode estar pensando, as bandeiras feministas e tal, mas não é só uma questão de bandeira. É uma questão da gente refletir acerca dos posicionamentos das mulheres nos negócios, não é? Sim. E não só sobre o posicionamento da mulher, mas como nós somos vistas, né, nesses ambientes que muitas vezes são mais hostis, porque você tem um nível comportamental ali que acaba, né, que você tem que ter um pouco mais de agressividade nas negociações e tudo mais. Como é que você vê, como é que tem sido para você se posicionar nesse mercado? Sempre foi um desafio, né? Mas eu penso que a gente não dá muito nem tempo de parar para pensar. Porque eu prefiro olhar como oportunidades que surgem para mim. Não só como mulher ou não sendo mulher, mas oportunidades no geral. Então, se a gente tem essa visão de oportunidade, a gente começa a pensar que a gente quer aquilo de verdade.
E esse querer, esse desejo de participar dos mercados, participar do negócio, esse desejo de fazer negócios saudáveis, né? Fazer bons negócios para as pessoas, isso te impulsiona a superar os desafios. Isso te impulsiona a fazer um pouco mais, a não se importar com as coisas que você escuta, com as coisas que você vê, né? Não olhar aquilo. Eu tive a sorte de não ver as coisas que hoje eu vi, que eu passei no passado, e eu falo, como que na época eu não estava vendo isso? Provavelmente eu me revoltaria ali rápido e perderia grandes oportunidades se eu tivesse me atentado com algumas coisas, né? Mas eu consegui superar, consegui fazer com que eu tivesse o reconhecimento. O fato de estar aqui falando com você, de a gente estar tendo essa troca aqui, isso vem de ter superado esses desafios lá atrás, né? De ter esse conhecimento. É difícil, a gente não sabe que hoje a gente está numa evolução ainda, construindo esse caminho. Mas é possível que a gente tenha só melhorias a partir de agora. Eu não consigo me colocar muito no lugar de mulher ou não mulher, né? Ainda não consegui me posicionar, porque a minha posição eu acho que foi tão masculinizada, né? Na época dos negócios em si, sim, que para mim era um negócio, vamos fechar negócio. Eu quero fechar, eu quero superar isso aqui. O importante é o negócio fechado. Então, eu sempre tive essa visão de não ter mais, de não olhar as outras coisas. Hoje a gente já consegue abranger um pouco mais, a gente já tem a empatia, a questão das empresas olhando, valorizando a questão das mulheres. Né? E a gente consegue também, que eu acho importante, a gente, como mulher, consegue reconhecer as potencialidades que a gente tem. Isso é legal. E os diferenciais que a gente tem. Não como um poder, não como competição, mas para agregar. Porque a gente sabe que nós temos a nossa intuição. Então, hoje eu coloco muito isso, a questão da intuição de ver e me posiciono com um executivo de uma empresa muito grande, né? Uma empresa grande que está lá, eu me posiciono com a minha intuição e eu vejo o interesse dele em saber mais. Vamos pensar mais sobre isso. Vamos por esse caminho. E eu sei que ele está valorizando isso e eu tenho o apoio dele, a gente agrega e consegue fazer negócios bons, né, a partir daí. Essa coisa da construção da autoconfiança, né, da autossegurança, ela também favorece muito a mulher nesse sentido, né? A gente sabe que muitas vezes a mulher está ali, de frente para o sucesso, mas tem às vezes um abismo, né, entre ela e o sucesso, porque falta esse autoconhecimento, essa elaboração de confiança para realmente, assim, se sentir no poder da informação e utilizar isso em favor de si mesma, né? Sim. A gente sabe que é uma construção, como você bem falou. Mas, eu quero muito falar mais sobre o setor da agroindústria e quero que você fale para nós como que o empreendedor ele pode identificar uma boa oportunidade nesse cenário que está mudando o tempo inteiro. Né? Vamos falar também do seu método no segundo bloco, viu, Vanessa? Porque você acredita, menino, no primeiro bloco já foi. Já passou. O primeiro bloco já passou. Olha só, gente, você que está escutando a gente, não sai daí, porque hoje a gente está conversando com a Vanessa Fernandes, ela que é referência no mercado de óleos vegetais, tem mais de 20 anos, que conduz processos complexos entre fornecedores e compradores. Ou seja, nós temos uma professora aqui de negociação de alto nível, e que tem um método que tem ajudado profissionais a destravarem as carreiras com foco, network e visão de mercado. A gente fez uma introdução aqui para a Vanessa falar um pouco a respeito dela, dos tipos de negociações que ela elabora, né, o tipo de indústria que ela trabalha, para a gente entender e para essas informações fazerem sentido. Então, no próximo bloco, você vai acompanhar com a gente mais um pouco dessa questão do setor do agro e vamos falar desse método próprio, né, de desenvolvimento para quem atua também, para quem atua no agro, mas que serve para todos nós, a gente vai replicando esse método aí no dia a dia nos nossos trabalhos, tá bom? Se você, por acaso, perder um pedacinho desse programa, não fique preocupado, porque na hora que a gente termina aqui, esse podcast fica disponível no nosso canal. Então se inscreve lá no Empreendedor em Ação, se você já é inscrito, show, entra lá, curte, tem vídeo aqui, dos bastidores para você conhecer os nossos entrevistados, tá? Para você conhecer o Paulo, o dono dessa voz da Rádio Universitária. E para você ter uma ideia de como que funcionam as coisas aqui e ouve lá o podcast na íntegra, tá bom? Empreendedor em Ação no YouTube. Me segue lá também no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você tem dicas sobre negócio, sobre carreira, desenvolvimento pessoal, sobre eventos que estão acontecendo na nossa cidade e região, sobre outros grupos, coletivos de empreendedores e empreendedoras. E a gente segue falando lá também sobre a programação do empreendedor aqui na rádio. Eu quero, antes de encerrar o primeiro bloco, agradecer aos nossos
patrocinadores, a Trajeto Móveis, incrível, ajuda a gente, colabora demais, a Novais Empreendimentos, que é uma construtora assim, de alto nível aqui na região de Montes Claros, Minas, Bahia, ao Cicobi Credinor, essa cooperativa que está sempre apoiando os empreendedores, os pequenos, médios, grandes negócios, a Impremix, a gráfica Impremix, que assim, sempre traz mimos preciosos aqui para os nossos entrevistados, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Curte aí a música do Paulo, que foi assim, costuradinha para você. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltando então, gente, com a nossa programação do Empreendedor em Ação, hoje nós estamos aqui com a Vanessa Fernandes, ela que tem uma experiência incrível aí na área do agronegócio, da agroindústria, é especialista em grandes negociações, está trazendo aí, compartilhando conosco o seu conhecimento acerca disso. São mais de 20 anos conduzindo processos complexos entre fornecedores e compradores num mercado que é um mercado
também complexo, que é o mercado de óleos vegetais. E ela é referência nesse mercado. E nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a agroindústria, mas vamos falar também sobre o método que a Vanessa Fernandes criou, que vem ajudando profissionais a destravarem aí carreiras com foco, network e visão de mercado. Antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Classic Men's Club, a Crijóis, a Fadenor, agradecer a gráfica Impremix, a Trajeto Móveis, a Novais Empreendimentos e ao Cicobi Credinor pelo apoio cultural ao nosso programa e à Rádio Universitária. Quero também te convidar para você seguir, inscrever-se no nosso canal lá no YouTube. Vai lá, Empreendedor em Ação, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações da programação e me segue no Instagram, @arianegaldino_reinventa, para ficar por dentro também aqui da nossa programação e de eventos, dicas sobre empreendedorismo, enfim, tem muita coisa, tem muito material bom por lá, tá bom? Vanessa, então nós vamos continuar nossa entrevista aqui no nosso segundo bloco. E assim, o que a gente sabe, o que a gente vê é que a agroindústria ela não para, né? Então assim, em 2023 o número de negócios formais no agro cresceu mais de 20% em algumas regiões. A gente sabe que em 2024 a gente tem muito relatório sendo fechado ainda, né? Nesse primeiro trimestre do ano. E com certeza o crescimento também tem sido amplo. Mas como é que o empreendedor ele pode identificar uma oportunidade nesse cenário que está em constante movimento? Sim, é uma questão bastante importante esse ponto, porque hoje a gente tem muitas narrativas, né? E realmente tem que dar atenção para elas na questão mesmo das dificuldades, dos desafios que o mercado enfrenta. E a gente precisa ter um olhar mais amplo para a gente poder enxergar as oportunidades, porque elas existem também. Mesmo em meio aos desafios, a gente vê que tem muitas oportunidades, basta a gente olhar com uma profundidade, olhar com uma certa visão, né, de que a gente vai aproveitar essas oportunidades e estar preparado para elas. Quando a gente fala, por exemplo, no setor do agronegócio, a gente tem o Brasil hoje, né, olhando essa visão ampla, a gente tem o Brasil aí como um grande potencial de crescimento aí. O mundo está olhando para o Brasil. Nós temos aqui no Brasil hoje 5 grandes potências que nos tornam como um país diferenciado. A gente tem a potência alimentar, que a gente tem segurança alimentar aqui. Né? O Brasil, a gente pode não ter uma boa distribuição alimentar, né? Mas o alimento ele existe. Então, a gente também é uma potência energética, quando a gente fala em energia limpa, produção de energia limpa. A gente é uma potência geográfica, que é a potência do espaço mesmo em si, né? Do tamanho do Brasil. Tem a potência tecnológica, as pessoas já estão ali adaptadas com o mundo digital, né? E a gente tem ali a própria tecnologia humana, a gente tem as pessoas ali numa idade ainda que consegue produzir muito. Então, essas 5 potencialidades, elas mostram pra gente que a gente tem grandes oportunidades pela frente. E o agronegócio, ele tá se mobilizando nesse sentido. Se você olhar, as empresas que estão crescendo, elas estão nessas áreas. E o empreendedor, ele tem que conhecer quais são os critérios de avaliação. Ele tem que ter na mão os critérios. Existem os critérios que ele vai avaliar para ele decidir se aquela empresa ou aquele negócio é um potencial, para que ele invista, para que ele continue nesse mercado, para que ele faça negócio, para que faça parcerias. Então, alguns critérios como qualidade no produto que a empresa está fazendo, aquele setor está fazendo. Outros critérios como a questão da sustentabilidade, se a empresa ou o negócio em si está envolvido com questões ambientais, está envolvido ali em ter uma evolução nessa parte da sustentabilidade. Então, existem os critérios que, quando você avalia esses pontos, no final você vai ter um número e ele vai falar se esse número vai te dar se ele é satisfatório para você continuar nesse negócio ou se não é satisfatório, né? Se é um negócio que às vezes está ali já quase que saindo, né, do mercado. Se você entrar, você não vai ter uma vida muito longa ali pela frente, você tem riscos muito grandes, né? Então existem setores que não são viáveis para investir. Talvez se você estiver dentro de um negócio assim, é preferível você analisar e tentar sair ou transformar aquele negócio do que insistir. Então, a gente tem que olhar para essas oportunidades com essa visão maior. E analítica também, né, Vanessa? Analítica, exatamente. Eu sempre falo nos números, sempre falo em números. Você tem que ter, tudo você tem que calcular,
Tudo tem que ser calculado. Até algo que você pensa que é subjetivo tem que ser calculado hoje em números para você tomar a decisão. E isso envolve muito negócios complexos, né? Quando você tem uma ajuda, um cliente, uma pessoa na tomada de decisão dela, você tem que ter ali a base de dados, né, de informação. Então, as oportunidades, elas existem, assim como os desafios, né? Mas a gente precisa fazer essa análise crítica para poder definir se é um bom negócio, se não é o momento, se é um bom momento para investir ou não, se você tem um potencial de crescimento ali. E tudo isso medindo, né, fazendo a medida certa, existem já técnicas para isso, as técnicas certas, né, que precisam ser conhecidas. As grandes empresas têm esses números, fazem isso constantemente. E a gente também pode usar dessas técnicas para também conseguir esses resultados, né. São os famosos indicadores, né, para tomada de decisão, né. Exatamente. Todo empreendedor tem que se preocupar com isso, do pequenininho, né, até o grande empreendedor. A gente tem hoje agora as questões de RJs no agronegócio, muitas empresas em recuperação judicial. Então, tudo isso tem que ser olhado. Não com medo, não com incertezas, não para você criar as narrativas, né, pessimistas, mas para você olhar o que aconteceu com essa empresa. Qual é o histórico dela ao longo do tempo? Por que ela chegou nesse ponto, né? O que ela deixou de fazer? E ter o aprendizado com isso também. Faz muito sentido também. E assim, você falando desses olhares do mundo, né, para cá, para o Brasil, a gente entende, então, que a gente precisa estar preparado. Então, assim, nós precisamos ter uma musculatura emocional e técnica para dar conta do negócio, para negociar contratos internacionais, para lidar com as oscilações cambiais, com os riscos logísticos, com esses volumes milionários que exige, assim, frieza, exige preparo, né? O que você diria que é imprescindível para se construir essa musculatura emocional e técnica? Bom, vai de acordo com o que a gente já falou aqui, que é a parte do autoconhecimento, né, de você ter. Mas quando a gente fala no mercado, quando a gente fala em números muito, muito grandes, né, quando a gente fala no mercado internacionalizado, que é o Brasil está hoje, né, nesse nível já, a gente tem que ter os dados nas mãos. Os dados são o novo petróleo, né? Como a gente usa muito no agro. Então, quando a gente tem os dados certos, as fontes certas, e você sabe que é de confiança. Mas jogar no chat GPT e perguntar não, viu, gente? Não. É uma combinação, né? Os dados que você está vendo, as conversas que você tem diária com a sua rede, né, de network, as viagens que você faz, às vezes você vai para um evento, você pensa que é o evento em si que vai te dar, às vezes não é. Às vezes são os bastidores que vão te dar as informações, né? Quando você vai network de valor, né? Quando você chega na cidade, você vê o comportamento das pessoas, o que elas estão comprando, como que elas estão interagindo. Você, né, vai num lugar, você vê as pessoas agindo com uma tecnologia que você não conhecia, até então você conhece. E tudo isso você vai agregando ali, você vai entendendo que tá tudo conectado, né? Então, essa base que você constrói você mesmo, ela te dá essa segurança, ela te dá essa força para que você consiga enfrentar esse mercado. E aí você tem ali as informações de mercado que tem a volatilidade mesmo, dólar diário, o acompanhamento do mercado diário que a gente fala, né? Do mercado de todos os dias, você saber o que está acontecendo no mundo, você avaliar e tirar a sua própria conclusão. Não é acreditar naquilo que o outro está falando ou ver informações rasas. Você tem que realmente dedicar um tempo para você analisar e fazer essa junção com os outros conhecimentos que você tem. É aí onde você desenvolve a sua intuição, né? Onde você desenvolve ali aquele caminho que você vai seguir. Porque no final, no fundo, ninguém sabe da resposta. Né? Ninguém tem a resposta certa. Ninguém sabe o que realmente vai dar certo ou o que não vai. Mas existem os indícios, existem ali as pesquisas que estão sendo feitas, o trabalho árduo, né, que a gente não pode deixar de fazer, que é o que realmente vai definir ali para que a gente tenha, se tiver um risco, que ele seja um risco pequeno. Muitas vezes não é a resposta certa, é a pergunta. Né? A pergunta certa. Se eu não me engano, foi Einstein que falou isso. Você criou um método próprio de desenvolvimento para quem atua no agro, né? E eu queria que você falasse quais são esses pilares. Assim, dá para aplicar no dia a dia ou é só para executivos de alto escalão? Não, muito pelo contrário. É justamente pensando, né, e olhando, observando os executivos de alto escalão, as empresas, é que eu construí esse método para as pessoas, para todas as pessoas. Principalmente as pessoas que querem entrar, que querem começar nessa parte comercial,
do agronegócio principalmente, que é onde eu sei que tem muitas oportunidades de negócios, mas no comercial no geral, né? Na parte de vendas, a parte de carreira mesmo, como evolução de carreira, transição de carreira, que é o que a gente faz. Existem dados que falam hoje que a cada 10 anos nós vamos fazer uma transição de carreira. A gente está num momento desse já, onde a gente não fica muito tempo numa carreira só. Eu já falo isso não, porque o povo já tá aí, ó. A gente vê realmente, assim, a gente vê muito isso, né? Sim. O interesse das pessoas em outras áreas, a facilidade que a gente tem para construir algo já. E o mercado está mudando demais, né? Então, assim, começa uma coisa, daqui a pouco é outra completamente diferente, e aí você começa vendo as possibilidades, e assim, o conhecimento está se renovando muito rápido, né? Sim. Agora, o que eu acho sensacional é a possibilidade de você nunca perder o que você já fez. Tá legal. Né? O que você já fez, as habilidades adquiridas, né? Você vai sempre agregar e vai melhorar. Então, às vezes a gente passa por uma dificuldade hoje, mas a gente sabe que aquilo vai ser superado, porque a gente já tem tanta coisa ali, tanta na bagagem, tanta coisa que a gente às vezes não usava um tempo atrás, e agora a gente pode usar nossas habilidades, né, interpessoais, por exemplo. Então é muito, eu vejo com bons olhos. Gente, já segue a Vanessa, @vanessafernandes.agromarge, com G no final, tá? Vanessa, então, vamos ao método. Você criou um método próprio de desenvolvimento para quem atua no agro. Sim. Eu tô doida, Paulo. Tô repetindo a pergunta. Então, Vanessa, você fala sobre... Você até pensou assim, vai, nós estamos num loop. Vamos lá. Olha, isso é sono. Eu tô em 3 horas da manhã, não tem sono nenhum. Acordo 7 horas. É porque o meu canal BDO acabou e não chega esse grama desse trem, tá difícil demais minha vida. Aí meu marido fala assim, aí o Leonardo fala assim, toma uma boa prazolam pra você dormir, você não deixa dormir. Eu falo, não vou ficar tomando esse trem não, vou esperar meu canal BDOzinho chegar. Vamos lá. Vamos ao método, né? Eu acho que eu não falei. Você também. Não falou, eu vou pedir pra você falar um pouco. Então, tá vendo? Não tô errada. Não, você tá certa. Vanessa, você tá certa. Colaborar comigo. Então, vamos lá. Pois é, e aí fala um pouco mais pra gente especificamente do método. Sim, eu trabalhando então com grandes empresas, assim, no mercado diariamente, falando com pessoas e sobre negócios, eu consegui enxergar os padrões que existiam para que as pessoas possam observar e seguir. E aí foi onde eu, até também pela minha experiência, né, e a minha necessidade de evolução na carreira, cheguei a ter quase que um início de burnout, né, chegar num ponto de um estresse muito grande. A gente, no dia a dia mesmo, de metas, de resultados que a gente tem. E aí foi quando eu falei, não, eu vou parar aqui um pouco e vou seguir. E aí foi quando eu comecei a observar esses padrões e trabalhar na minha própria carreira, nos meus próprios resultados. Tive os resultados, fui tendo os resultados e fui vendo que aquilo realmente fazia muito sentido. Então, é um método que eu consegui colocar ele em 4 pilares, 4 partes, que é onde você começa primeiro na parte que eu chamo de... É como se fosse uma montanha, eu defino como montanha. Você está ali no primeiro pilar, que é a base da montanha, que é onde o módulo chama Domine a Si Mesmo, onde você cria essa blindagem, né, com o autoconhecimento, as técnicas dos seus, você descobre os seus talentos, como você usar essas potencialidades ali no negócio. Quando você tem ali a consciência do que você tem de potencial, você vai para o próximo pilar, né, outra parte da montanha, que é a trilha dos desafios, que é onde você vai ali, e é o módulo 2 de domine o mercado, onde você vai realmente entrar no mercado. E aí é onde eu falo, gente, onde você vai ter as informações privilegiadas de todos os líderes, grandes líderes das empresas usam, né, que são os dados, as informações, as questões econômicas, de geopolítica, a influência da logística, o quanto isso influencia nos nossos negócios. Todos esses dados você tem que ter em mente. Com esses dados, você vai para o próximo pilar, que eu falo que é o domine vendas, né? Que é um atalho estratégico. É quando você está ali, você consegue dar um salto na montanha e aí você tem esse atalho. O domine vendas, você vai aprender as técnicas de vendas. Como efetivamente fechar o negócio, não perder negócio, saber com quem você está se relacionando, fazer a persuasão, né, de uma forma, claro, né, com empatia, com todos os valores, né, de uma forma correta, e atingir. E aí você vai para o último módulo, que eu falo que é o topo para a vista, que é onde você tem ali a visão de tudo que você já construiu, que você está fazendo, e aí você vai desenvolver a sua carreira na parte sustentável.
vai pensar no seu plano de longo prazo. Você vai pensar no propósito que você quer, qual é o sentido que você quer para você dar a sua carreira. Você vai entender que a carreira faz parte da sua vida e que você precisa entender isso, que ter aquele seu planejamento já pronto para seguir com aquilo. No final, a gente faz esse acompanhamento também para ver o futuro. E existe hoje estudos de futuros mesmo, né? E é um estudo que é muito interessante, que a gente pode fazer hoje, já pensando possíveis futuros, quais são os cenários que existem, que vão existir. Quando a gente fala, por exemplo, em diferentes gerações, né, interagindo, né, ao mesmo tempo, como que vai ser isso no futuro? E já tem esses dados, tem essa previsão, e se a gente conhece isso, é muito melhor para a gente tomar as decisões hoje, né, a partir do que vai vir pela frente. Esse é o método. Com certeza. E assim, é uma construção, né? Sim. Um método construtivo. Então, o mentorado, ele começa de uma base, né? Para dar o tal do bendito salto. Que aí é onde a gente entende o que a gente tem, que serve como trampolim. É importante isso. Eu sempre falo assim, acho que o mentor, o consultor, quando ele chega, né? Ali para o empreendedor, dentro do negócio do empreendedor, é importante que ele veja essa caminhada do empreendedor, né? E que o empreendedor, ele também se veja nesse momento. Não dá para você chegar, pagar e falar, agora vamos aqui, vem para cá. Sai daqui, vem para cá rapidinho e esquece tudo que se passou, né? Então, acho que isso é uma maneira até da gente respeitar as histórias, não é? Dos empreendedores, das empreendedoras, das pessoas que se abrem para ser mentorados, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E assim, você fala muito sobre melhoria contínua, mas em tempos de enxugamento de equipe e sobrecarga, porque a gente tem vivido muito isso, né, Vanessa? Assim, o mundo está nos colocando à prova de fogo. Todos os dias. E a coisa vem piorando. Sim. Então a gente tem que ter muita saúde mental para lidar mesmo com as questões e para entender como é que a gente consegue aplicar isso sem virar refém de planilha e da bendita da síndrome da produtividade, que eu tenho que estar o tempo inteiro produzindo. Então, quando a gente fala sobre melhoria, como que na prática a gente consegue aplicar isso? Vamos pelas partes, né? Que eu sou mesmo, por natureza, muito otimista, mas eu gosto sempre de dar essa visão. Quando a gente olha de fora, né, essa visão de fora, de olhar o macro. Realmente, a gente tem um mundo aí desafiador muito grande, mas isso faz parte do que tem hoje. Tem um livro, né, Psicologia Financeira, que eu li lá, ele cita algo sobre isso, ele fala que em épocas, fala muito sobre negócios, inclusive, investimentos, ele fala que em épocas passadas, 1940, 1950, a gente tinha períodos ali muito desafiadores. Terríveis, né? Guerras. Né? Exatamente, guerras. Doenças, né? E não existia muita coisa do que a gente tem hoje já, todos os dias, do nosso acesso fácil, não existia. Então, ele fala assim, a maioria das pessoas, elas não querem voltar para lá. Se elas tivessem uma opção de voltar para 1945, elas não queriam. Elas prefeririam ficar no mundo hoje. Então, só por aí a gente já tem que ter uma ideia de que a gente pode e tem os privilégios hoje que estão a nosso favor, que a gente pode usar. Mas sim, existe hoje o desafio da gente sobreviver nesse mundo muito louco, esse mundo moderno, né, que a gente fala, acelerado, muito acelerado. E para isso eu acho que a gente tem que ter um plano. Eu penso em planejamento. A gente fala isso no método, trabalha muito no método. Quando você tem um plano, você entende que mesmo você estando numa situação difícil, já tem um prazo para ele. Aquela situação difícil já está com um prazo determinado. Isso já te tranquiliza e já te coloca ali numa posição de que aquele momento vai passar e que você vai superar ele e vai conseguir alcançar o objetivo que você quer no final. Então, com o plano que você tem ali estabelecido, um projeto estabelecido, você consegue tentar, pelo menos, né, sobreviver ali no dia a dia, criar os desafios. Aí a gente também usa as outras técnicas, né, que é a técnica de gestão emocional, da gestão das emoções que a gente tem que ter. Isso são práticas diárias. Como eu falei, dados. Você tem que ter os números disso. Você sabe quais são as emoções mais comuns dos empreendedores? As emoções negativas que eles têm? Procrastinação, frustração, angústia, medo. A gente tem que olhar para isso. Tem que pegar todas essas emoções e medir. Qual é o nível que eu tô hoje em frustração? Eu tive uma negociação ruim, tô frustrado porque eu fiz tudo que eu podia e não fui reconhecido. Tô sentindo
uma frustração. Existe um método, chama o método RAIN, inclusive, né? Você reconhece o R-A-I-N, reconhece, aceita, identifica e não se identifica, não se coloca ali à disposição, o RAIN. Então, quando você reconhece aquela emoção que você está sentindo, você já aceita. Você aceita que ela está ali naquele, mas que ela vai passar. Aí você identifica ela. Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu de fato? É algo realmente pontual? Ou isso está vindo de trás? Ou são as questões de autoconhecimento que ainda não estão definidas, né? E aí você não se identifica com aquela emoção. Não, eu não sou uma pessoa frustrada. Eu estou frustrada nesse momento, mas essa emoção vai passar. E aí, no mínimo, você consegue já ter um dia onde você não perde mais as outras coisas que você tinha, porque você fica pensando no problema. Você consegue tranquilamente fazer as questões do seu dia, sabendo que aquela emoção ali, ela está presente, mas ela vai passar. Você vai ter um ritmo diferente, você vai adaptar, mas o gerenciamento da emoção, ela é muito importante nesses momentos. E para isso existe a técnica, existe uma tabela, você vai lá, pontua, coloca a nota, e aí com essa prática, automaticamente depois você vai conseguindo lidar com isso no seu negócio. Né? De uma maneira menos automática. Exatamente. Até, né? Mais consciente, porque essa é a grande questão do autoconhecimento, né? A gente sair do automático e ter mais consciência do que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo, né? Sim. Quando eu tinha 37 anos, eu descobri que eu era workaholic. Workaholic. Cara, viciado no trabalho, presta atenção. Pessoa, realmente, eu sempre trabalhei muito. E eu pus na minha cabeça que eu sempre fiz aquilo, porque eu sempre gostei muito. Eu amo trabalhar mesmo, eu adoro trabalhar. Mas assim, era demais. Sim. Transbordou. Transbordou na crise de pânico, transbordou em crise de ansiedade. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Mas eu tive que tomar consciência disso. Hoje eu tô com 43 anos, né? Então, assim, são 6 anos tratando, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, eu consigo fazer isso. Por exemplo, em novembro, eu tinha agenda até março já. Já estava com minha agenda assim até março. De projetos que eu tinha que assumir, mas assim, eu preciso terminar esse projeto para que eu comece esse projeto. Contanto que poderia fugir um pouco do meu controle. Por exemplo, eu tinha uma data para terminar um projeto, acabou que por conta da pessoa para a qual eu estava prestando esse serviço, demorou um pouco, então eu já tive que mexer na minha agenda para os outros meses. Aí já entra mais 2 meses na agenda. Mas para quê? Para que eu consiga desenvolver as atividades, né? E sair desse looping, dessa síndrome de estar produzindo o tempo inteiro. Falar assim, nossa, isso aqui eu não consegui terminar, não, mas dá para encaixar isso aqui, não dá para encaixar isso aqui. Ou fulano, ciclano, deixa eu te falar, nós conversamos, eu tinha te dado um prazo pra gente encaixar isso aqui, mas eu tive um atraso aqui, então só posso fazer isso aqui a partir desse momento. Então, assim, isso me ajudou muito, né? E eu só consegui enxergar isso através de uma mentoria, através, né, dessa questão aí do autoconhecimento, da terapia. Então, eu acho muito importante, eu dou muito valor nisso, por isso que a gente sempre traz aqui no programa pessoas como você, que criam métodos, assim, que estudam, que sabem o que estão falando, né, que tem uma maneira de desenvolver um olhar crítico, né, acerca do que a gente está fazendo, no que a gente quer fazer, como que a gente quer se transformar no meio dessa trajetória para não ser uma coisa gratuita, para ser uma coisa intencional. Né? Eu vou fazer porque eu sei exatamente o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Porque é dessa maneira que a gente foge. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Entendeu? Estou aprendendo, gente. Olha pra você ver como eu estou assanhada. Tô até contando aqui, ó. Presta atenção. Mas é isso. Então, assim, eu vejo que isso colaborou muito pra mim hoje, pra eu conseguir, porque às vezes as pessoas falam assim, como é que você consegue fazer esse tanto de coisa? Né? E assim, às vezes a gente não dá conta mesmo, não, pra você ver, né? Não dei conta de colocar o outro projeto que eu queria tanto começar em março e tô não empurrando com a barriga, mas eu estou tendo a sabedoria de raciocinar assim, eu não posso colocar isso aqui agora, porque se eu colocar isso aqui agora, eu vou ter mini surtos, né? E esses mini surtos vão me atrapalhar nas outras coisas que eu estou fazendo. Mas aos 36 anos, sabe o que eu falava? Eu falava assim, se eu acordar 1 hora mais cedo, dormir 1 hora mais tarde, eu consigo colocar mais isso aqui pra eu fazer. E é tentador, né? É muito Quando a tentador. gente pensa no que a gente pode construir, né? Que a gente vê que sabe que dá pra fazer. A gente sempre tem aquela impressão, eu consigo, acho que eu vou fazer, eu vou tentar. E é aquele hábito, né? Você pensa assim, se você tiver que recusar, já dá um sentimentozinho de que... É como se fosse um sinal de incompetência, né? Hoje eu não penso mais assim, sabia? Eu mudei. Mas assim, ó, pra você ver, é uma perspectiva. A gente realmente tem que estar aberto para poder trabalhar esses olhares, né?
trabalhar essas possibilidades e conseguir realmente sair de dentro daquela caixinha. E muitas vezes, ou na maioria, a gente não consegue fazer isso sozinho. Não. Né? Por isso que é importante a gente escutar pessoas como você. Mas, Vanessa, me fala, a gente está quase chegando já, Paulo? Peraí, então, deixa eu olhar aqui, porque a gente tem muitas perguntas. Mas eu queria, então vamos ver aqui, olha só, o agrônomo, ele era, só pra gente encerrar, Sim. Eu vou pegar 3 perguntas e transformar em uma. Em uma só. Segura, Vanessa. É o seguinte, o que você diria, por exemplo, para quem quer sair da operação e quer assumir um papel mais estratégico, mas eu queria que você falasse do agro, da sua área. A pessoa, ela quer sair da operação e ela quer assumir um papel mais estratégico dentro do agro, porque aí dá também para você, quem sabe, poder condensar assim, tudo que você aprendeu nesses 20 anos de mercado, né? Num conselho direto, sem romantismo, né? Para esse profissional que quer para esse profissional que quer crescer no agro ou que quer sair da estagnação. Sim. Nós podemos dividir em 2 partes, porque a gente tem profissionais iniciantes e profissionais experientes. A gente trabalha muito isso também no método, que é a questão que os desafios, os 2 têm. Os profissionais iniciantes têm os desafios de não ter o conhecimento, não ter a experiência. Os profissionais já mais experientes têm os desafios dele de não parar, né, de dar continuidade, de não ser passado para trás, né, de estar atualizado. Então, existem os diferentes desafios. Para o profissional, eu diria aqui, né, falando como Vanessa, né, pessoalmente, não com os dados propriamente ainda em mãos, mas falando aqui como Vanessa, na minha visão de intuição, eu penso que os profissionais não experientes ainda, os iniciantes, ele tem o digital. Ele tem aí como entrar muito forte no digital, só que entrar com intenção, a intencionalidade, né? Ele não é só entrar pro digital e fazer de qualquer jeito. Fazer gratuito. Fazer gratuito, programação, né? Fazer o planejamento mesmo dele de vida e incluir o digital nisso, para ele poder ter sempre, com constância, né? E eu, por exemplo, estava muito, no meu digital, por exemplo, estava muito focado assim no agro, que era muito amplo. Quando eu percebi que eu falei, não, mas o meu negócio é o óleo, são os óleos vegetais. Então eu já me posicionava no dia a dia, então foi só questão de adaptar para o digital. Então a pessoa tem que pensar ali como essência, ela se mostrar no digital, se posicionar como um especialista. Né? Então um agrônomo, por exemplo, que está iniciando, ele tem que começar a identificar qual é a área que ele quer. Uma pessoa já com mais experiência, que às vezes tem uma bagagem ali tão boa, né, que pode ser colocada à disposição, talvez ele tenha uma dificuldade já para poder, com o digital, pode ser que ele tenha alguma dificuldade, então ele precisa, igual a gente falou, tomar consciência disso, né, tomar essa consciência e buscar caminhos alternativos. Eu penso que seria essa parte de conexão mesmo, a própria parte do network, pensar o network de valor como negócio, como o negócio dele, o potencial que ele tem, e usar ali toda a experiência que ele tem, colocar à disposição das pessoas, promover encontros, fazer coisas muito mais presenciais, né? Assim, mais próximas mesmo, no 1 a 1, né? Enquanto que o iniciante precisa ir para o digital para falar com todo mundo de uma vez, uma pessoa experiente, ele precisa procurar as pessoas ali. O público-alvo, né? O público-alvo, alguém que às vezes ele sabe que ele realmente vai contribuir, vai agregar para aquela pessoa, né? Para aquela empresa, para aquele setor. Eu penso que o caminho é mais ou menos por aí. Muito bom. Vanessa, o que eu acho interessante no seu método é porque você traz a sua experiência no setor agropecuário, né, com a questão das grandes negociações e, assim, essa habilidade que a gente falou, né, às vezes você, principalmente por conta das transições de carreira, e deve estar acontecendo isso muito no agro, né, e assim, você, de certa maneira, passou por esse processo, né, de afunilar a sua carreira para chegar num ponto e falar, não, isso aqui é o que eu preciso trabalhar, né? Exatamente. Mas assim, pensar que o quanto que esse método valoriza essas habilidades de negociação de alto nível e como a gente consegue replicar esse método, essas habilidades nas áreas em que a gente atua. Exatamente. Né? É muito possível. Muito bacana. Então, gente, já segue a Vanessa lá, @vanessafernandes.agromarche, com G no final. É assim mesmo, fala Agromarche, com G no final. Então, Tari, corta essa parte e fala. Para você entender um pouco mais desse método, para você pensar mais acerca das suas habilidades de negociação, e você que é do agro, aproveite também para conhecer a Vanessa,
porque às vezes está aqui, ó, o pulo do gato, aonde você estava querendo aí crescer, você está se sentindo estagnado, já segue a Vanessa lá, @vanessafernandes.agromargem. Nós chegamos ao final do programa. Vanessa, eu quero muito agradecer a sua presença e agradecer todo o conteúdo que você compartilhou com a gente aqui. Obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço também, estou muito feliz, né, de ter tido essa troca que a gente fez aqui, eu acho muito importante, muito valiosa, e poder compartilhar isso, deixar isso à disposição de tantas outras pessoas que precisam. Então tenho que agradecer também estar aqui e ficar à disposição para fazer negócios e fazer bons negócios, né? É o que a gente precisa. É isso aí. Show de bola. Conte com a gente também, viu? Gente, então é isso. O Empreendedor em Ação de hoje recebeu aí essa fera nas negociações do setor agronegócio. Ela que é referência no mercado de óleos vegetais, tem mais de 20 anos aí que vem conduzindo processos complexos entre fornecedores e compradores. Se você perder um pedacinho do nosso programa, corre lá no canal. Assim que a gente terminar aqui, ó, no Empreendedor em Ação no YouTube, que o podcast já vai estar disponível para você conhecer a Vanessa Fernandes, que tem um método incrível, né? Ela que já concretizou aí mais de 500 milhões de dólares em negócios e vem ajudando profissionais a destravarem as carreiras em foco, network e visão de mercado. Conheça mais, vai lá no @vanessafernandes.agromargem também para você conhecer o perfil e já seguir. E é isso, me segue lá no Instagram, @ariane_galdino_reinventa, para você saber aí das nossas programações aqui do Empreendedor em Ação, que acontece toda quinta-feira às 18 horas na Rádio Unimontes, e tem o apoio do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Trajeto Móveis, da Impremix, da Cris Joias, da Classic Men's Club e da Fadenor. E se você quiser ser um apoiador cultural da Rádio Universitária, é só me chamar no privado, lá no Instagram, que a gente faz contato com você e possibilita, com certeza, de você agregar a sua marca a essa grande marca que é a Rádio Unimontes, que está aqui na Universidade Unimontes, para que você possa colaborar, para que essa programação de conteúdo de alto nível continue cada vez mais e melhor. Com o melhor da música, claro, né, Paulo? Com a curadoria perfeita do nosso querido radialista Paulo aqui. E é isso, gente. Próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais Empreendedor em Ação aqui na Rádio Universitária. Muito obrigado pela sua audiência. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.